senhor entrou em 86, né? Isso. E que o senhor trouxesse um pouco dessa memória ali, como é que foi esses primeiros momentos assim na empresa, o que o senhor tem de lembrança nesses dias? Aí, em 86 apareceu a vaga na expedição. Meu pai já trabalhava aqui, ficou sabendo. Aí viemos para dar início, quando eu comecei com 16 anos de idade, um adolescente. Eu sempre comecei na expedição, continuei no mesmo lugar. Na época, o meu supervisor era o avô materno do Rafael, o seu Lino, o saudoso seu Lino. Fiquei até 89, 90 auxiliando como auxiliar, né? Em 90 ele se aposentou, saiu. Aí passamos umas semanas assim de testes. Foi quando eu fui chamado por uma reunião informal, na época o Edson era o diretor, para a gente conversar a respeito da minha liderança, da minha supervisão, para tomar o lugar dele na expedição. Com 20 anos de idade, talvez até eu me achasse com pouca experiência para isso. Mas ele confiou, ele acreditou e apostou tão certo que me sinto confortável de dizer que 36 anos passaram rápido. Na época, o mais jovem, com certeza, líder era eu. Mas o Edson foi me auxiliando no que precisava, a própria empresa, né? Era dividido o comando da empresa entre o seu Apple e o Edson. De 90 em diante, a gente foi aos poucos crescendo, diversificando os materiais. Na época, a gente recebia na expedição 45, 50 toneladas num espaço físico de 300, 400 metros quadrados. Hoje a gente tem 150, 160 toneladas, só de depósito mais de 4, 5 mil metros quadrados. Então vejo isso com muito orgulho, assim, nessa passagem desses anos, dentro do segmento da expedição, que é um segmento próximo do cliente. Fico satisfeito, orgulhoso do resultado. Qual era uma relação da questão da 50 toneladas para 65 teares e hoje são 22 teares para quase 200 toneladas aí de produção, né? Da parte técnica, modernização, isso foi sendo cada vez mais aprimorado, sempre foi uma tendência da empresa melhorar nesse sentido. Um tiar antigo que produzia 2 quilos de felpa a hora, quando eu entrei, hoje um tiar hora está fazendo 13, 14, 15 quilos. Então, bem significativo o resultado. É uma preocupação da empresa essa questão de sempre olhar para o futuro em relação à evolução, à tecnologia, até mesmo de mercado, assim, o senhor vê dessa forma? Sim, vejo isso com muita clareza e por dois aspectos de várias épocas passadas até hoje, tanto tecnologicamente crescer, como também crescer como ambiente de trabalho, como qualidade de trabalho para o colaborador, para o funcionário, para toda a diretoria. Eu vejo isso com uma transparência bem forte na nossa relação, assim, que não seria muito lúcido falar que não é um lugar especial para se trabalhar, não é um ambiente de trabalho de qualidade de vida e permanecer 36 anos. Então dá para usar mesmo o jargão empresa familiar no âmbito de todos os sentidos. João, deixa eu aproveitar e botar a minha pergunta. De certa forma,
área que está sob a tua responsabilidade, a expedição, ela faz uma interface muito forte entre a fábrica, a produção e o cliente. E uma das coisas que a gente mais recebe elogio do mercado, do cliente, é pela rápida entrega, pela boa prestação de serviço. Como é que tu vê essa interface da tua área e a importância disso, o feedback que vem do mercado? É até curioso falar isso, porque devido a uma prática que sempre foi implantada, acabou se tornando sendo uma coisa fácil, que falando assim não dá para se entender. Mas sempre foi uma política da empresa ter esse respeito, ter essa qualidade de relacionamento de pronta entrega e rapidez. Então acabou se tornando uma coisa do cotidiano que se transformou numa qualidade a mais para com os clientes. Teve um período que o Brasil enfrentou, nos 90, ali, início do 2000, né? Que daí eu acho que foi já o seu Edson, né? Fez uma negociação, vocês contaram pra gente ontem ali, né? Isso. Naquele período da Fênix, né? O que o senhor tem lembrança disso e em relação à atitude dele, assim, né? Do perfil que ele, como pessoa, como empreendedor dele, assim? Como pessoa, já que a gente era bem ligado, tinha uma amizade próxima, tanto aqui na empresa como fora, por participar de vários campeonatos e dividir hotel, dividir alojamento, dividir bandejão, como a gente convivia junto, a gente sabia de todos os problemas e todas as soluções que se tentavam almejar, né? E o quão foi difícil essa época. A gente via num cenário nacional e no têxtil de Brusque, muitas empresas passando por graves dificuldades, né, nessa área. A nossa não era diferente, mas chegou a um ponto que teve que tomar uma decisão que talvez possa ter sido até mais pelo coração do que a própria empresa em si, porque como a gente convivia junto e conversava, ele dizia, talvez seria até mais fácil cuidar somente da área comercial, cuidar da área da loja, talvez a empresa não seja época agora de ou investimento ou de se manter mesmo, uma série de situações difíceis. Enquanto que ele realmente assim resolveu dizer, não, quem está comigo, a gente vai continuar, a gente vai virar, vai dar um passo a mais, talvez seja muito arriscado, muito trabalhoso mesmo, foi uma época que o Edson mais se preocupou com funcionários e com a empresa para manter um bom resultado, vamos dizer assim. Mas por volta de 2003, 2004 ali, quando apareceu a oportunidade de modernizar toda a fábrica de uma maneira geral, só não os tiares, que veio outras máquinas junto, acabou coincidentemente sendo comprado a Fênix, da qual o pai dele já era fundador e sócio e já teve lá, apareceu essa oportunidade para ele comprar. Ele tinha essa decisão difícil a ser tomada e, pessoalmente, eu acho que ele tomou essa decisão pensando não só na área técnica, mas realmente em abraçar os funcionários, manter todos que eram uma situação difícil na época, e eu vi isso como um resultado visionário que hoje a gente compartilha. Infelizmente ele já não está entre nós, mas onde ele estiver ele vai ver que isso foi o resultado mais esperado da época. O legado dele continua aí. Esse legado se vê em todos os sentidos, né? Os filhos deles são a própria semelhança, a esposa tão querida quanto ele, que a gente convivia na época mais junto, e hoje em dia a gente vê que o Éder e o Rafael assim são o semblante dele numa nova geração, mas que trazem de todo o perfil, de tudo que ele deixou, eles apresentam.
além de colaborador, o senhor sempre foi amigo pessoal dele, né? Isso. Característica dele, assim, que o senhor pode falar que mais chamava a atenção? Era essa questão de visão mesmo? Ou era esse coração que todo mundo fala que ele tinha? Como é que era isso? Na empresa, ele sempre foi um visionário, ele pensava para frente. Mas uma qualidade que se destacava aqui, pessoalmente, a bondade e a humildade dele, que me formou, posso dizer assim, porque eu me espelhava nele na juventude, fui criado junto com ele. Muito do que eu aprendi, do que eu sou e da minha formação faz parte do que ele me ensinou, do que ele me apresentava. Eu diria que a gratidão, a humildade, a bondade dele se superavam no meio de todas as qualidades. Ele conseguiu construir dentro da empresa essa coisa dos funcionários ver a Apple como uma grande família? Sim, muito claro essa situação. Essa ligação sempre foi o nosso cotidiano. Tu acha, João, que essa ligação, que tudo isso, tu sente isso refletido no produto, no final, na entrega para o cliente? Ou seja, a gente consegue estar dando continuidade, né, nesse sentimento até a ponta? Sim, esse sentimento de proximidade entre colaborador, entre diretores, entre a família toda da Apple, acaba se estendendo para o cliente de uma maneira que ele se sinta mais satisfeito. Uma coisa, João, que sempre que a gente escutou aqui hoje, além da empresa ser visionária, né, de também olhar com bastante cuidado da comunidade, né? De estar ajudando, de estar compartilhando, ou seja, não é só o funcionário aqui dentro, é o funcionário fora também, é a comunidade ao redor. Tu teve experiência disso com eles, ou com a Apple? Sim, isso era quase que meio que diretamente com a expedição, com o meu pessoal, comigo, porque eventos da própria igreja, da própria comunidade, de uma maneira geral, era sempre procurado ajudar. A nossa comunidade é o nosso funcionário, ele normalmente tem muitas pessoas que moram próximo à empresa. No passado, bem mais, por motivos de locomoção, no passado isso era uma regra basicamente geral. Hoje em dia, por meio de locomoção, mudou isso, né? Mas a empresa sempre esteve interligada com a comunidade, tanto com os colaboradores em si, como a comunidade de uma maneira geral. Legal. E hoje, né, um funcionário que entra na empresa, novo, né? O que ele vai encontrar, assim, em termos de cultura de empresa, assim, né? O que poderia dizer? Nos dias de hoje já teve várias mudanças em termos de RH e próprio pessoal. Se procura sempre estender uma melhor qualidade de visão para o funcionário novo, para ele o quanto antes conseguir fazer parte, se integrar da empresa de uma maneira geral. Beleza. Ô João, tu viu acontecer essa mudança da empresa que deixou de produzir só toalha para ter outros itens, né? Isso. Como é que foi o impacto na empresa, na tua visão, dessa mudança? Desse aumento daquilo que se faz e aquilo que se vende, assim? Eu acho que esse impacto de a gente produzir somente a toalha, a felpa, para também trabalhar com coleções de importados, foi crescendo gradualmente, já com a visão do Éder e do Rafael em si, de ir meio que escalonando os produtos para ter uma certa entrada no mercado de uma maneira que fosse sendo absorvida de pouco a pouco, para não gerar um grande impacto tudo de uma vez só. Então foi sendo feito um trabalho meio que de
formiguinha aos poucos para chegar onde a gente chegou hoje, que já é um volume considerável.